O Metrópolis trouxe manchete hoje de bastidor. Crescimento de Renan Santos preocupa Palácio do Planalto. Todos os veículos especializados em cobertura política dando. Renan Santos assume terceira posição da corrida eleitoral. Foi indiscutivelmente a grande notícia do dia. Se Renan fosse queridinho de jornalista, o fato dele ter ultrapassado Romeu Zema, governador do segundo maior colégio eleitoral do país, reeleito em primeiro turno com 56%, gastando uma naba em publicidade oficial, Renan teria passado o dia dando entrevista para Globo News, para CNN, para Jovem Pan News, para todo mundo. Que não é o queridinho. Mas hoje eu quero comemorar, hoje eu quero vibrar, hoje eu quero estar feliz por estar vendo todo o cenário que eu desenhei há meses, sendo chamado de louco, sendo chamado de sonhador, a galera dizendo que eu tava delirando. Haddad nunca seria candidato, agora todos os institutos testam Haddad. Lula nunca desistiria, agora todos os institutos apontam uma candidatura cada vez mais inviável. O genial estrategista Gilberto Kassab, o genial estrategista Ciro Nogueira, todos esses porcos imundos que fazem parte do Centrão e que, como verdadeiros parasitas, ficam sugando a República desde 1985, esses desgraçados imundos iam parir uma candidatura presidencial. O Kassab tinha 3, nossa, que gênio. Ele tinha Eduardo Leite, ele tinha Ronaldo Caiado, ele tinha Ratinho Júnior, não tem mais ninguém. Ratinho Júnior já foi, Caiado é questão de tempo, e o Leite segue como um bobo alegre dizendo que vai ser candidato, porque sabe que no PS dele não será candidato, e aí achou uma saída honrosa pro fiasco que ele faria nas urnas se fosse candidato a senador pelo Rio Grande do Sul. O Eduardo Leite sabe que não se elege mais nem síndico de prédio no Rio Grande, agora ele dá uma trucada. Eu sou candidato a presidente ou a nada. Não vai ser candidato a nada, vai terminar o seu governo de merda no Rio Grande do Sul, um governo estético, um governo frouxo, um governo sem medidas. O PSD não terá candidato. O cenário que eu desenhei está cada vez mais próximo da realidade, e quanto mais próximo da realidade o cenário vai se configurando, mais próximo dos números que eu sempre falei que o Renan tinha, teria e terá, porque nós ainda não chegamos lá. Nós estamos na metade do caminho. Hoje o Renan está em algo em torno de 5%, 5,6%, se a gente descontar esses inúteis. E não é a mera descontada que eu faço no cálculo matemático, é descontar mesmo, é tirar eles do cenário e pararem de atrapalhar o eleitor na hora de escolher. Quando descontar isso, nós já vamos estar em 6, 6,5, por ali. Aí vão faltar 3,5 para os 10, com os quais nós vamos abrir a campanha eleitoral. Depois disso, é outro jogo, aí nós vamos ter que ir atrás do resto. Mas enfim, a cada dia sua agonia, depois nós vamos falar disso, depois nós vamos pensar nisso. Hoje é pra comemorar, galera. Hoje é pra rir da cara de quem disse que era candidato traço, que era partido Nanico, que era o Padre Kelmon. Chupa é o terceiro da corrida e vai ir pra cima, e nós vamos disputar a ida pro segundo turno. E como diria o sábio Mário Jorge Lobo Zagallo lá nos idos de 1997, vocês vão ter que nos engolir. E ontem fizemos uma grande live aqui. Eu antecipei para vocês que Renan Santos apareceria hoje na terceira posição na pesquisa. E o que mais me pegou, cresceu em todos os cenários, absolutamente todos, em todos o Renan cresce. O crescimento é real, não vai parar, nós estamos só começando, nós ainda temos um problema sério de desconhecimento. A gente não sabe o que vai acontecer até outubro. Dia 4 de outubro há de ser glorioso. Romeu Zema não será candidato a presidente da República. Ronaldo Caiado não será candidato a presidente da República. Eduardo Leite não será candidato a presidente da República. Ratinho Júnior não será candidato a presidente da República. Existem 4 candidaturas reais colocadas e tem uma que ainda está sendo testada. A Atlas fez 6 cenários para essa pesquisa. 5 são com Lula. Só tem um sem Lula. E esse único é o único real. E nesse único que eles fazem sem Lula, aí eles botam todas as candidaturas. Então, nós ainda não tivemos uma pesquisa testando o real. Outra distorção que a Atlas trouxe, mais uma vez, Renan Santos não sendo testado no segundo turno. Eu acho que se eles tivessem estabelecido um corte mínimo para teste no segundo turno, seria justificável. Faz 2, 3 rodadas que eles estão testando figuras como Eduardo Leite, que faz menos voto do que o Renan na pesquisa. Eles estão testando o Ronaldo Caiado, que faz menos do que o Renan na pesquisa. Eles estão testando todo mundo, só não testam o Renan. Então não é justificável. E isso tem um problema.
Mal ou bem, esse teste de segundo turno ajuda a tornar mais conhecido, vai subindo a intenção de voto, acelera o processo. Esse teste faz diferença no processo de tornar o Renan conhecido. Faz muita diferença. Foram 2 pesquisas, que, se eu não estou enganado, que testaram o Renan em segundo turno, uma Real Time Big Data e uma Quest. Nas 2 o Renan marcou algo como 25%, 25%, 26%. Isso é voto pra caralho. Ajuda muito. Vai aumentando o hype, vai aumentando a discussão no entorno, vai aumentando a discussão sobre viabilidade, sobre visibilidade, sobre se dá, se não dá. Quem é esse cara? A brincadeira que a gente faz há muito tempo do quem é Renan Santos. Quanto mais essa pergunta for feita, mais pessoas vão conhecer e nós vamos reduzir aquela taxa brutal de desconhecimento que a Quest trouxe. 76% não conhecem Renan Santos, 74%, um negócio assim. É um troço monstruoso. Como é que você vence isso? Sendo que o Renan nunca disputou uma eleição de síndico de prédio. O Renan nunca foi candidato a nada, não foi vereador, não foi deputado, nada, nada. Ninguém conhecia ele, tirando a nossa bolha, até setembro do ano passado. O Lula sabe, e o que nos ensinou isso foram 2 eleições, 2018 e 2022. Até 2018, se você conversasse com politólogos, com marqueteiros, com os caras dos institutos de pesquisa, todos eles te diriam 45% de rejeição é proibitivo. Ninguém se elege com 45% de rejeição. Só que aí 2018 trouxe um cenário diferente. Botou 2 caras no segundo turno com mais de 45% de rejeição. O Bolsonaro chegou a roçar em 50 e tantos por cento de rejeição no primeiro turno. O que aconteceu no segundo turno? Um cálculo de qual rejeição era maior. Qual rejeição era maior? Tá, eu rejeito o Bolsonaro, mas nesse contexto, o Lula tá preso, o PT é um partido de ladrão, esses caras quebraram o Brasil, a Dilma sofreu impeachment. Eu rejeito mais o Lula ou esse bronco do Bolsonaro? Não, eu rejeito mais o Lula. Então, o eleitor, na média, foi lá e votou no Bolsonaro, e o Bolsonaro ganhou a eleição com mais de 10 pontos. Em 2022, o efeito se repetiu. O Lula também tinha mais de 50% de rejeição. No segundo turno, o que aconteceu? O eleitor calculou, não, eu rejeito esse ladrão, eu sei que é um partido de ladrão, eu sei que são quadrilheiro, eu sei que a Dilma foi empichada, mas eu vou votar nele porque é menos pior do que o Bolsonaro. Então, o Lula já sabe que essa conta da rejeição não se aplica. Hoje, o Flávio aparece com 55% de rejeição, uma rejeição muito perto com a do Lula. Muito, muito perto com a do Lula. Só que, e se vão 2 caras com isso tudo de rejeição pro segundo turno? O eleitor vai definir com base na rejeição maior. E hoje, a rejeição maior é da memória mais recente. O Lula sabe de tudo isso. Vou dizer um negócio pra vocês. O Lula entende mais de política do que eu, do que vocês, do que a soma de todo mundo que tá aqui assistindo essa live. Entende mais de pesquisa, entende mais de comunicação, entende mais de tudo. A presidência recebe briefing diário na mesa dela, eu já falei isso aqui algumas vezes, com tudo que é pesquisa que vocês possam imaginar, com mais 5, 6 pesquisas diferentes, metodologias diferentes, com clipping de veículos de imprensa, com o diabo. Esses caras têm tudo que vocês possam imaginar na mão. Então o Lula tem claro que ele não tem a menor chance nessa eleição. O que Lula e Dirceu vão fazer? Primeiro, preservar o capital simbólico do Lula. Lula sai sem ter sido derrotado. Lula sai sem o povo ter virado as costas para ele nas urnas. Pelo contrário, desde que venceu a primeira, só venceu nas urnas. E deixa um sucessor, que já tá queimado também, que já vem queimado. Fernando Haddad perdeu a reeleição da Prefeitura de São Paulo em 2016, a presidência em 2018, o governo de São Paulo em 2022... Foi o governo de São Paulo em 22 ou o Senado? Nem lembro que diabo. Ele vem de uma sequência de derrotas. O Haddad virou uma máquina de perder eleição. Então por que o PT vem com o Haddad? É um raciocínio lógico e simples e fácil de entender. Daria para tentar queimar etapas? Guilherme Boulos vai ser filiado agora ao PT. Daria para queimar etapas e lançar Boulos? Daria, mas corre o risco de queimar um ativo novo, porque Boulos é novo em termos de idade, e já começar a fritar esse cara, então deixa abaixo. Ricardo Nunes caminha para encerrar seu mandato na Prefeitura de São Paulo. E se o cenário em 28 for propício a ganhar a Prefeitura de São Paulo? Aí talvez seja a hora de ganhar com Boulos. Aí ganha a Prefeitura de São Paulo e avalia a disputa presidencial de 2030. Ganha o 3º maior orçamento do Brasil, menor apenas do que o do governo federal e do governo do estado de São Paulo, e dali repensa. Se não, vem com Boulos em 2030. Queima um ativo que já está queimado.
usa o Haddad de fusível. A eleição está perdida. A eleição está perdida. Ali no PT não tem ninguém bobo. Ninguém bobo. Aliás, boa parte do que eu acerto aqui com vocês é porque eu aprendi com eles, tá? Eu fiz curso com eles, a minha formação foi com eles. Então, a formação ali é muito boa. Cria quadros muito bons. Educa muito bem. Eles sabem que a eleição tá perdida. Eles vão lutar até o fim, eles vão tentar forçar o uso da máquina, eles vão vir com medida populista, com medida eleitoreira. Nada mais funciona. Eles não têm ingerência sobre o cenário de guerra global, eles não têm ingerência sobre o preço do petróleo, eles não têm ingerência sobre as sanções globais em Rússia, Irã. Eles não têm ingerência sobre nada disso. Não há milagre possível que mantenha o petismo na presidência. O que eles podem fazer? Perdem a eleição presidencial com o mínimo de dignidade, elegem uma grande bancada, preservam alguns governos no Nordeste e torcem para que em 2028 nos Estados Unidos Donald Trump seja incapaz de fazer um sucessor e pensa com cabeça de petista agora, petista inteligente. Tô falando de Zé Dirceu, tô falando dos grandes estrategistas. Olha o cenário hoje. O que parece mais provável, o Trump fazer o sucessor ou não? Se vocês me perguntassem há 3 meses atrás, até iniciar essa guerra do Irã, eu diria, já era. É só ir pro abraço. JD ou Marco Rubio estão eleitos. A guerra começa a gerar problemas. Eu tava vendo o preço da gasolina ontem nos Estados Unidos disparou. Isso é crise doméstica. E isso acontece com toda e qualquer guerra, tá? Não é que o Trump fez uma senhora cagada. A pergunta é se o americano médio vai achar que valeu o sacrifício para salvar o mundo, para salvar Israel, ou se o sacrifício está muito pesado dentro de casa. Então, para um petista pensando em estratégia de médio prazo, não parece sonhar muito que os democratas possam vencer em 2028. E nós estamos vivendo um círculo de revezamento no Brasil. 2016, Trump eleito. 2018, Bolsonaro se elege presidente do Brasil. 2020, Trump perde a reeleição. 2022, Bolsonaro perde a reeleição no Brasil. Lula eleito, com Biden na presidência. 2020 o Trump perdeu, 2022 com Biden na presidência, Lula eleito. 2024, o Biden fora da reeleição, os democratas perdem. Trump se torna presidente. 2026 eleição, quem que é o favorito até agora? O que eles não contam? Pode dar ruim. Pode acontecer um fato novo, pode ser que as pessoas cansem, pode muita coisa acontecer. A principal eu trouxe ontem aqui, inclusive falei para vocês e vou fazer questão de tratar disso de novo hoje com os números da Atlas. Quando eu gravei o meu short ontem falando sobre a curva de saturação, eu não tinha os números da Atlas ainda. Eu vou colocar a Atlas aqui, nós já vamos começar a leitura, depois nós fazemos mais comemoração. Vamos aproveitar que nós estamos fazendo análise aqui. Atlas na tela. Pesquisa Atlas Bloomberg de março de 2026. Metodologia amostra, nada disso do que não nos interessa. Primeira tela que nos interessa. Aprovação do presidente Lula. 53,5% desaprovam, 45,9% aprovam. Um gap já de 8 pontos praticamente. Aqui está a curva de aprovação e vocês veem. O Lula teve um momento de rejeição entre novembro de 24 e esse momento durou até julho de 25. É quando as curvas se cruzam. Aí em agosto ele passa à frente ou aprova em relação ao desaprova. Depois em setembro cruza, em outubro descruza, novembro se mantém. Aí cai, aí são 3 meses seguidos com 49% de aprovação e 51% de desaprovação, o que é na prática um empate técnico. E aí a boca do jacaré abre. Em fevereiro vai a 52% a desaprovação e em março chega a 54%. Sobe 3 pontos percentuais entre janeiro e março a desaprovação. Ao mesmo tempo, a aprovação despenca, sai de 49% e vem para 46%. Ou seja, as pessoas estão deixando de aprovar e indo para a desaprovação. Aí aqui por segmento e tal. Avaliação do governo Lula. Isso aqui é desesperador, isso aqui matou a candidatura, não tem o menor risco de dar certo. 49,8% dizem que o governo é ruim ou péssimo. Apenas 40,6% dizem que o governo é ótimo ou bom. A mesma abertura de boca de jacaré que nós observamos lá na prova e desaprova.
nós observamos aqui entre ótimo e bom e ruim e péssimo. Ótimo e bom sai de 47 para 41. Uma perda de 6 pontos percentuais entre dezembro passado e agora. Não, isso aqui é janeiro. Isso aqui é janeiro. Ele abriu o ano com 47% de ótimo e bom e perdeu 6 pontos. 6 pontos. E o ruim e péssimo sai de 48 para 50, um crescimento de 2%, 2 pontos percentuais. Essa repetição hipotética aqui essa repetição hipotética do cenário de 2002 é engraçada, tá? Ela não tem utilidade prática nenhuma, mas ela mostra o quanto o governo tá na merda. Se a eleição fosse hoje, o Bolsonaro faria mais votos que o Lula. É bom a gente lembrar de uma coisa. O candidato é o Flávio Bolsonaro, a Michele Bolsonaro aparece direto, o Eduardo Bolsonaro tá nas redes, o Carlos Bolsonaro é pré-candidato a senador aqui em Santa Catarina. Com tudo isso, gente, Jair Bolsonaro está preso e mudo, calado, há coisa de uns 4, 5 meses. O cara foi preso e silenciado. Antes de ser preso, ele já tinha sido silenciado. Ele não fala com aliados, ele não dá uma entrevista, ele não baixa uma palavra de ordem, ele não faz uma única crítica ao governo. Esse cara preso, emudecido, lutando pela própria vida, com a saúde em cacareco, com as pessoas vendo ele ser internado, passando mal, quase morrendo. Esse cara lideraria a corrida presidencial com quase 45%. Vocês têm noção do que isso representa? Do quão na merda o governo tá? Aí nós vamos para os cenários testados aqui pela Atlas. Eu já vou abrir aqui só um pouquinho. Eu vou colocar na tela o cenário testado pela Atlas. Eu já vou ler para vocês aqui porque eu fiz a redistribuição cenário a cenário, só na base da matemática, tá? Só na base da matemática, sem ponderação. Cenário 1, Lula tem 45.9, Flávio tem 40.1, Renan 4.4, Caiado 3.7, Zema 3.1, Aldo Rebelo 0.6. Branco e nulo 1.9, não sabe 0.3. Eu já chamei atenção aqui em outras lives analisando pesquisa da Atlas, que a Atlas de algum modo diminui de maneira brutal, comparado com Quest, comparado com Real Time Big Data, o branco e nulo e o não sabe. Eu tenho uma opinião sobre isso, que é a metodologia de pesquisa online, que se o eleitor tem todas as opções na frente dele com tempo para clicar, para analisar, para pensar, para clicar, sem pressão do entrevistador na frente dele, sem tempo, sem qualquer constrangimento, ele acaba escolhendo mais. O fato é que a Atlas vem de uma alta taxa de acerto no Brasil e no mundo. Então a Atlas diz que o Lula tem 45.9, quase 46, o Flávio 40.1, Renan 4.4, Caiado 3.7, Zema 3.1. Eu quero chamar a atenção aqui para esse fiasco que é Romeu Zema. Se Romeu Zema fizesse 60% dos votos em Minas Gerais, só em Minas Gerais, pela ponderação demográfica do eleitorado, ele apareceria com 6% nas pesquisas. Ele precisaria repetir só o que ele fez na urna em 2022, como candidato a governador. Ele se reelegeu em primeiro turno com 56% dos votos. E a gente sabe, quem tá nesse game há mais tempo sabe que tem um negócio que é simples. O eleitor, o cara é governador do estado, ele pode nem ter votado no cara e nem simpatizar muito, mas ele tende a querer votar no cara para presidente porque é como se o estado estivesse chegando à presidência. Vai acontecer isso com o Caiado em Goiás, vai acontecer isso com o próprio Leite em alguma medida no Rio Grande do Sul. O cara ter 3.1, o cara não conseguir repetir o que ele fez na urna em 2022, isso é fiasco. Gastando o que gasta com publicidade, tendo duplicado a dívida do estado, quebrou o estado com aquele papinho fiscal. Dei uma olhada em quanto era a dívida quando o Zema assumiu em 2019 e quanto é hoje. E aí o cara 3.1 com tudo isso. Aí eu vou trazer os números ponderados, espera aí. O que são esses números ponderados que eu fiz aqui? Eu basicamente tiro as candidaturas de Caiado e Zema, que não serão candidatos, e redistribuo os votos. Na redistribuição, Lula iria para 50.4, Flávio para 44.1, Renan para 4.8, Aldo para 0.7, branco nulo subiria para 4.2 e não sabe fica em 0.5. Aí nos quebradinhos ali. Vamos para o segundo cenário da pesquisa Atlas. Cenário número 2 na tela.
Se esses fossem os candidatos, em quem você votaria nas próximas eleições? Lula 45,5, Flávio 42,4, Renan roçando os 5, 4,6, Zema 3,7, Eduardo Leite 1,2. Já tem uma piada deles, testam o Leite no segundo turno e não testam o Renan, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Isso aqui é o resultado, o real, tirando o Zema e Leite. Vamos lá ver como é que fica sem Zema e Leite nesse cenário número 2. Lula vai a 48,8, Flávio com 45,4, Renan com 4,9, quase chegando no 5, Aldo 0,9, Branco Nulo 1,7 e não sabe fica em 0,3. Vamos para o cenário de número 3. Chegamos à metade do cenário. O cenário de número 3 aqui na tela. Cujá, desistente Ratinho Júnior. Lula tem 45,7, Flávio Bolsonaro 40,6, Renan Santos 4,5, Ratinho Júnior 3,4. Nesse caso aqui podemos dizer, inclusive, para além da margem de erro. A margem de erro dessa pesquisa é de 1 ponto percentual, tá? Então, mesmo que o 1 ponto ali saia do Renan e vá para o Ratinho não passa o Renan. O Romeu Zema 3,3, Aldo Rebelo 0,7. Reponderado aqui sem Ratinho Júnior e Romeu Zema. Lula 49,9, Flávio 44,4, Renan Santos 4,9, Aldo Rebelo 0,8, Branco e Nulo 1,7, não sabe 0,3. Cenário 4, vamos para o cenário número 4. Se esses fossem os candidatos, em quem você votaria nas próximas eleições para presidente? Lula, 45,6. Tarcísio, 33,3. Ainda o trade Tarcísio, Jesus. Zema, 6,2. Renan, 4,6. Caiado, 4,2. O Zema cresce no cenário que o Flávio sai. Parece que há uma simpatia num setor do eleitorado do Flávio por Romeu Zema. Renan 4,6, Caiado 4,2, Aldo 0,6. Vamos para o cenário de número 5. Cenário número 5. Lula, aí Flávio e Tarcísio, aí o coitado do Tarcísio é uma situação vergonhosa, tá? Lula 45,7, Flávio 35,8, Tarcísio 7,9, Renan 4,3, Caiado 2,8, Zema 1,6, Aldo 0,5. Por fim, o cenário com Haddad. Por fim, o único cenário testado aqui com Fernando Haddad. Flávio Bolsonaro marca 40,1. O Haddad marca 37,6. Ou seja, com Haddad, Flávio Bolsonaro lidera. Renan marca 4,5. Caiado 3,9. Zema 3. Aí, com a reponderação aqui desse cenário. O Flávio faz 48,20, Haddad faz 45,19, Renan faz 5,41, Aldo Rebelo 1,2, Branco Nulo 7,2 e não sabe 4,8. Sobe bastante aqui o Branco e Nulo nesse cenário, vai a 6% no normal com todos os candidatos. E se reponderar, ele vai para 7,2, não sabe, também sai de 4 sem reponderação e 4,8 reponderando. Deixa eu fechar aqui, voltar para a tela. Essa foi a pesquisa Atlas publicada hoje. E aí deixa eu só pegar a rodada anterior, eu tenho a rodada anterior aqui. Rodada anterior no cenário 1, Renan tinha 2,9. Hoje, nesse mesmo cenário, o Renan tem 4,4. Eu vou fazer uma conta aqui rápida junto com vocês do cenário 1. Eu quero ritmo de evolução. Igual 4,4 menos 2,9. Tá. O Renan cresceu 1,5 ponto em um mês de pesquisa. Lembrando que fevereiro tem menos, eu vou arredondar isso aqui. Igual isso dividido por 30. 0,05 por dia. Então, vamos considerar que o ritmo permaneça inalterado e o ritmo vai aumentar. Eu já vou explicar para vocês por quê, mas vamos permanecer inalterado. O Renan tem 4,4 agora. Então, 4 igual isso aqui vezes 30 até a próxima rodada. Vai crescer mais 1,5 igual 4,4 mais esse aqui.
5,9. Vocês podem esperar Renan com no mínimo 6 pontos na próxima rodada da pesquisa Atlas. No mínimo. Eu acho que o ritmo vai aumentar e explico. O Metrópolis trouxe manchete hoje de bastidor. Crescimento de Renan Santos preocupa Palácio do Planalto. Todos os veículos especializados em cobertura política dando. Renan Santos assume terceira posição da corrida eleitoral. Foi indiscutivelmente a grande notícia do dia. Se Renan fosse queridinho de jornalista, o fato dele ter ultrapassado Romeu Zema, governador do segundo maior colégio eleitoral do país, reeleito em primeiro turno com 56%, gastando uma naba em publicidade oficial, Renan teria passado o dia dando entrevista para Globo News, para CNN, para Jovem Pan News, para todo mundo. Que não é o queridinho. É porque ali de fato é o antissistema. É porque ali não é o queridinho da Globo, ali não é o queridinho nem da Pan. Ali não comprou boa vontade com altas doses de publicidade, de grana, de verba publicitária. Então, eu acho que a repercussão foi pouca. Mas mesmo essa pouca repercussão já é o suficiente para gerar buzz, para gerar conversa entre as pessoas. Afinal, quem é Renan Santos? Você conhece Renan Santos? Quem é esse cara que é o terceiro colocado? Por que ele tá com 4%? Vale a pena votar nele? Quais são as propostas desse cara? Qual que é desse cara? Ele é de esquerda? Ele é de direita? Ele é de centro? Qual que é a dele? Ele já governou alguma coisa? Ele é político? O que ele fez da vida? O que ele faz da vida? Esse tipo de conversa acelerou muito a partir de hoje. Vai acelerar. Opa. Eu sei que tu acabou de terminar esse corte, mas antes de ver outro discurso foda do Renan ou de alguém da missão, deixa eu só te pedir uma coisinha rápida. Se tu curte os cortes, já se inscreve aqui no canal e deixa o like, porque isso ajuda demais a fortalecer a nação e faz esses vídeos chegarem a muito mais gente. E claro, compartilhe esse vídeo com aquele amigo que precisa conhecer a missão. Um grande abraço da nação e te vejo no próximo corte.